Gregor Mendel foi um monge nascido na Morávia que ficou conhecido como pai da genética. Seus incríveis trabalhos com cruzamento de ervilhas forneceram informações valiosas sobre hereditariedade. Mesmo sem conhecimento a respeito de divisão celular e material genético, Mendel foi capaz de propor como as características eram transmitidas ao descendente de maneira correta e até hoje aceita. Os trabalhos de Mendel baseavam-se no cruzamento de variedades de ervilhas e nas análises de como as características eram passadas adiante de uma geração para outra. Seus resultados foram apresentados em 2 conferências da Sociedade de História Natural de Brünn, no ano de 1865, e o trabalho impresso foi publicado, em 1866, nos Anais de Sociedade. Em 1856, Mendel iniciou um projeto de pesquisa de 1 década para investigar padrões de herança. Apesar de ter começado sua pesquisa usando ratos, ele posteriormente mudou para abelhas e plantas, decidindo-se por fim pelas ervilhas de jardim como seu sistema modelo primário. Um sistema modelo é um organismo que torna mais fácil para o pesquisador investigar uma questão científica particular, como a maneira pela qual as características são herdadas. Estudando um sistema modelo, pesquisadores podem aprender princípios gerais que aplicam-se a outros organismos ou sistemas biológicos mais difíceis de investigar, tais como os seres humanos. Mendel estudou a herança de 7 características diferentes em ervilhas, incluindo a altura, cor da flor, cor da semente e formato da semente. Para fazer isso, ele primeiro estabeleceu linhagens de ervilhas com 2 diferentes formas de uma característica, tal como alta versus baixas. Ele cultivou estas linhagens por algumas gerações, até que elas fossem puras. Então, cruzou-as entre si e observou como as características eram herdadas. Além de registrar a aparência das plantas de cada geração, Mendel contava com um número exato de plantas que mostravam determinada característica. Notavelmente, ele encontrou padrões de herança muito similares para todas as 7 características que ele estudou. Uma forma de característica, como por exemplo, alta, sempre escondia outra forma, como por exemplo, baixa na primeira geração após o cruzamento. Mendel chamou a forma visível de traço dominante e a forma escondida de traço recessivo. Na segunda geração, depois que as plantas realizavam autofecundação, a forma escondida do traço reaparecia em uma minoria de plantas. Mais especificamente, sempre havia cerca de plantas que apresentavam o traço dominante para cada planta que apresentava o traço recessivo. A primeira lei de Mendel também recebe o nome de Lei da Segregação dos Fatores ou moibridismo. Ela possui o seguinte enunciado: cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo para um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Essa lei determina que cada característica é determinada por 2 fatores, que se separam na formação dos gametas. Mendel chegou a essa conclusão quando percebeu que linhagens diferentes, com os diferentes atributos escolhidos, sempre geram sementes puras e sem alterações ao longo das gerações. Ou seja, plantas de sementes amarelas sempre produziam 100% dos seus descendentes com sementes amarelas. Assim, os descendentes da primeira geração, denominada de geração F1, eram 100% puros. As leis de Mendel são um conjunto de fundamentos que explicam o mecanismo da transmissão hereditária durante as gerações. Os estudos do monge Gregor Mendel foram a base para explicar os mecanismos de hereditariedade. Ainda hoje, são reconhecidos como um dos maiores descobertas da biologia. Para realizar seu experimento, Mendel analisou características que apresentavam 2 formas distintas, como sementes verdes e amarelas e flores brancas e púrpuras. No total, foram estudadas 7 características: forma de semente, lisa ou ondulada, cor da semente, amarela ou verde, cor da flor, púrpura ou branca, forma da vagem, inflada ou constrita, cor da vagem, verde ou amarela, e posição da flor, axial ou terminal. Metodologia de Mendel.
A metodologia de Mendel constituiu em realizar cruzamentos entre diversas linhagens de ervilhas consideradas puras. A planta era considerada pura por Mendel quando após 6 gerações ainda apresentava as mesmas características. Após encontrar as linhagens puras, Mendel começou a realizar o cruzamento de polinização cruzada. O procedimento consistia, por exemplo, de retirar pólen de uma planta com semente amarela e depositá-lo sob o estigma de uma planta com sementes verdes.